Bom dia a todos. Meu nome é João Vitor e hoje vou estar apresentando para vocês o tema da minha dissertação de mestrado, intitulado O uso de ácidos orgânicos e óleos essenciais na dieta de frangos de corte, sob a orientação do professor Dr. Marcel Manente Boiago. Para dar início então à minha apresentação, gostaria de fazer uma introdução para vocês sobre o panorama da avicultura e os problemas que devem ser superados dentro desta cadeia. É interessante notar que existem três pontos que podem definir esse segmento: o crescimento, a eficiência e o desempenho. O crescimento devido ao aumento da demanda por carnes, especialmente a de frango, que é uma proteína barata e de qualidade. A eficiência, pela busca para animais aptos ao abate em menos tempo, e o desempenho, que procura máximo aproveitamento da alimentação para o animal. Então, como resposta ao máximo desempenho e eficiência dos animais, surgem os promotores de crescimento, que em um primeiro momento foram baseados em antibióticos. Eles conseguiam promover maiores ganhos de peso e de consumo, e logo foram comparados aos animais que não possuíam nenhum tipo de promotor, visto que esses animais que não recebiam nenhum tipo de tratamento ou aditivo, né, eles perdiam então parte da sua eficiência alimentar. Isso pode ser observado nesse gráfico apenas representativo, que demonstra como que um animal, né, ele respondia a esse tipo de promotor de crescimento. Porém, existem alguns obstáculos relacionados à utilização de promotores de crescimento baseados em antibióticos. O primeiro deles é a resistência, que está relacionado a subdoses que são adicionadas na ração, que tem por esse fim, promovendo então uma resistência aos micro-organismos e gerando um problema de saúde pública, principalmente aqueles antibióticos que são de uso compartilhado entre humanos e animais. O segundo deles é a proibição, que é uma consequência da resistência. Os mercados consumidores deixam então de comprar produtos, né, ou alimentos que são, enfim, suplementados com essa prática. Há uma associação ruim, o consumidor recebe essas notícias, né, e passa a fazer uma associação ruim a esse tipo de produto, e uma desvalorização do alimento que recebe o antibiótico. Diante dessas consequências, a cadeia produtiva, pesquisadores e nutricionistas se reúnem para entender qual seria uma solução para o problema. Buscam-se então alternativas e também chegam a conclusões, como a de aditivos serem importantes para melhorar a eficiência produtiva, pois a avicultura tinha chegado a um ponto que fazer a retirada de promotores de crescimento ia baixar muito a sua produtividade. Mas também entende-se que os obstáculos anteriores que os promotores de crescimento baseados em antibióticos precisavam ser superados. Passam então a ver os óleos essenciais e ácidos orgânicos como uma alternativa viável. Por exemplo, os ácidos orgânicos já eram utilizados para conservar alimentos. Os óleos essenciais já tinham uma atividade antimicrobiana. E ambos não promoviam a resistência dos micro-organismos que entravam em contato. Sem contar que eles eram amplamente aceitos por diversos países e pelos mercados consumidores. Diante dessas afirmativas, o objetivo desse trabalho é avaliar a eficácia de ácidos orgânicos e óleos essenciais como aditivos na dieta de frangos de corte, comparando-os com promotor de crescimento baseado em antibiótico e avaliando a sua substituição a este produto. Para responder essas perguntas, foi realizado um experimento no município de Guatambu, na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Santa Catarina. Este experimento foi realizado em um galpão de pressão negativa com dois exaustores construídos em madeira. Neste experimento foram então alojadas 360 aves divididas em 4 tratamentos com 6 repetições de 15 animais cada. Os tratamentos foram divididos da seguinte forma: o tratamento A era a dieta basal com suplementação de enramicina, sendo o controle positivo. O tratamento B, a dieta basal sem nenhuma suplementação, sendo denominado o controle negativo. O tratamento C era a dieta basal com a suplementação de óleos essenciais, de alecrim, tomilho e anis. E o tratamento D, a dieta basal com a suplementação de ácidos orgânicos, butírico, propiônico, cáprico e caprílico.
As análises de desempenho zootécnico foram realizadas no período de 1 a 42 dias, e nelas foram descritos o consumo de ração quilo-ave, o ganho de peso quilo-ave, a conversão alimentar quilo por quilo e a viabilidade das aves. Os resultados foram submetidos ao teste de normalidade, distribuição dos dados e posteriormente a uma análise de variância. Caso tenha ocorrência de diferença significativa, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. Os resultados desta pesquisa são representados na tabela de número 1, onde observamos as médias obtidas para o consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e viabilidade das aves submetidas aos diferentes tratamentos no período de 1 a 42 dias de vida. Nota-se que houve diferença significativa para o consumo de ração e ganho de peso, onde o controle positivo que tinha a adição de antibiótico como promotor de crescimento, óleos essenciais e ácidos orgânicos tiveram resultados semelhantes tanto no consumo quanto no ganho de peso. Os óleos essenciais, assim como os ácidos orgânicos, tiveram resultados semelhantes ao controle positivo, que era um tratamento com a adição de antibiótico como promotor de crescimento. Para entender como os óleos essenciais e os ácidos orgânicos tiveram esses resultados semelhantes, precisamos entender o mecanismo de ação de cada um. Sendo que o óleo essencial tem um mecanismo de ação parecido com o de antibióticos, pois eles agem diretamente na microbiota intestinal, fazendo a estabilização dela. De que forma? Diminuindo a produção e excreção do número de mediadores químicos das células de defesa do intestino. Isso faz com que a utilização de energia das células seja mais proveitosa, assim como o ambiente dentro do intestino seja mais favorável ou seja mais focado na digestibilidade do alimento. Os ácidos orgânicos já vão se comportar de maneira diferente dos óleos essenciais. O mecanismo de ação dos ácidos orgânicos para melhorar a digestibilidade compreende no contato desse composto com a membrana plasmática. A partir desse contato, ele vai fazer uma dissociação no interior da célula, levando à liberação de íons de hidrogênio. Esses íons de hidrogênio vão promover uma redução do pH, do potencial hidrogeniônico, fazendo com que seja um ambiente mais ácido nessa região. Isso vai promover um melhor aproveitamento de proteínas e também vai fornecer um ambiente mais desfavorável à replicação bacteriana. E por último, é interessante comentar os resultados do controle negativo, que era a dieta basal sem nenhum tipo de suplementação, mostrando que os resultados menores de consumo de ração e de ganho de peso justificam a necessidade de promotores de crescimento, conforme o que eu havia falado no início da apresentação sobre a produtividade hoje dentro da avicultura de corte. Para concluir, os tratamentos propostos são alternativas satisfatórias para a substituição de antibióticos como promotores de crescimento. Possuem resultados zootécnicos semelhantes ao controle positivo com a adição de antibiótico. Não há uma contribuição dos tratamentos propostos para a resistência de micro-organismos, além de serem amplamente aceitos por diversos países. E para finalizar, gostaria de fazer alguns agradecimentos à organização do evento, à Universidade Estadual de Santa Catarina e às agências de fomento à pesquisa, CNPq e FAPESC. Muito obrigado.